Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosiane e nós teremos agora a aula de matemática. Na última aula de matemática, nós aprendemos que se olharmos ao nosso redor, nós podemos enxergar figuras espaciais de qualquer forma geométrica, não é verdade? Vocês lembram? Olha só, inclusive a gente até viu algumas imagens de construções, de elementos da natureza e objetos que utilizamos no nosso dia a dia, né? Onde nós podemos perceber aí essas figuras geométricas espaciais, né? Além disso, nós aprendemos também os nomes de algumas figuras geométricas. Vamos lembrar? Olha só o que eu trouxe aqui. Aqui eu tenho uma caixa comum, certo? Uma caixa, uma embalagem comum. Qual será a figura espacial, a forma geométrica espacial que lembra essa caixa? Olha só, observem bem. Aqui nós temos uma caixa que nas suas laterais nós vamos ter retângulos, né? E na sua base aqui, ó, nós temos quadrados. Qual será o sólido geométrico que lembra essa caixa? Vamos ver? Aqui nós temos um, ó. Olha só, do mesmo jeito, formado por retângulos nas suas faces e na sua base quadrados, né? Que sólido é esse? Na aula passada nós aprendemos que esse é um prisma, certo? Eu trouxe aqui também, olha só, quem é que conhece esse objeto? Muito legal, né? Nas festas de criança a gente utiliza, coloca na cabeça, certo? Quem é que lembra desse objeto? Esse objeto é um chapeuzinho de aniversário. Observe bem, que sólido geométrico esse chapéu aqui lembra. Vamos procurar aqui um parecido. Olha só esse aqui. Será que é parecido? O que vocês acham? Tem a base aqui embaixo, certo? E tem a pontinha no oposto, olha só. E, além disso, tem também a superfície arredondada, né? Tem arredondado no seu corpo, certo? Qual é o nome desse sólido? Quem é que lembra? Na aula passada, nós vimos que ele se chama cone. Muito bem. E aí eu trouxe também essa garrafinha de água, muito comum, que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia, né? Que a gente precisa se hidratar bem, beber bastante água para ficar bastante hidratado, né? Olha só a forma dessa garrafinha. Ele tem aqui a base, a superfície plana, né? Mas o seu corpo é arredondado, certo? Qual figura geométrica espacial lembra essa garrafinha? Vamos lá, vamos pegar esse aqui e comparar. Será que é parecido? O que vocês acham? Olha só, né? Tem o corpo arredondado. Quem é que lembra o nome desse sólido geométrico aqui? Na aula passada nós vimos que ele se chama cilindro. Muito bem. E aí nós falamos também que os sólidos geométricos eles são divididos em dois grupos, né? De acordo com as características do seu corpo. Olha só, nós temos sólidos geométricos que têm o corpo arredondado, como essa esfera, e nós temos sólidos geométricos que é formado todo por superfícies planas, né? Como esse prisma aqui, certo? Vamos separar aqui os grupos dos sólidos que têm formas arredondadas primeiro, né? Como essa esfera. Olha só, vamos colocar desse lado. Vamos pegar essa pirâmide. Essa pirâmide, ela tem o seu corpo arredondado? O que vocês acham? Observem bem. Essa pirâmide é formada toda por superfícies planas, certinho? Vai ficar desse outro lado aqui. Deixa eu afastar aqui para ficar melhor. Certo? Vamos lá. Esse cilindro, olha só. Ele tem superfície plana?
Tem. A base dele é plana. Porém, se você virar, você vai perceber que ele é arredondado, certo? Então, ele vai ficar desse lado aqui. Vamos ver agora esse cubo. Observem bem. Olha só os lados desse cubo, né? Ele é formado todo por superfícies planas. Não tem nenhuma curva em nenhum momento do seu corpo. Então, vai ficar desse lado. Vamos para esse prisma, olha só. Ele é formado todo por superfícies planas, né? Não tem nenhum momento alguma forma arredondada em seu corpo. Então, vai ficar desse lado aqui. Da mesma forma, esse prisma, também formado todos por superfície plana, vai ficar desse lado, né? E aí nós temos, olha só, tem superfícies planas na sua base? Tem, mas nós percebemos que aqui, ó, ele tem forma arredondada. Então, vai ficar desse lado, certo? E aí nós vamos separando, observando bem essas características, né? Olha só, esse cone, ele tem a sua base plana, porém o seu corpo é arredondado. Então, vai ficar desse lado, certinho? Então, olha só, os sólidos geométricos, eles são separados aqui, ó, nesses dois grupos. O grupo dos sólidos geométricos, que é formado somente por superfícies planas, e o grupo dos sólidos geométricos que tem forma arredondada em seu corpo, certinho? Então, esses que são formados apenas por superfícies planas são chamados de poliedros. E esses outros que têm o corpo arredondado são chamados de corpos redondos ou não poliedros, certo? Vamos ver se vocês aprenderam direitinho? Olha só. Aqui eu tenho algumas imagens dos sólidos que nós acabamos de ver, de aprender. Qual será o nome desse sólido aqui? Olha só. Ele se chama cubo. Muito bem. Esse cubo, ele é um poliedro ou um não poliedro? Ou um corpo redondo? Como assim, professora? É não poliedro ou corpo redondo? Como que eu posso chamar? Das duas formas está certo, tá bom? Então, vamos lá. Como esse cubo, ele é todo formado por superfícies planas, então ele é um poliedro. Nós vamos colocar aqui, ó, no grupo do poliedro, certo? Vamos para outra imagem. Observem bem. Qual será o nome desse sólido geométrico? Se você não sabia, você vai aprender agora. Ele se chama paralelepípedo. Isso mesmo. E aí, ele é um poliedro ou um não poliedro? Como ele é todo formado por superfícies planas, ele é um poliedro. Vamos colocar aqui no grupo do poliedro. Muito bem. Aqui nós temos outra figura geométrica espacial. Olha só. Qual será o nome desse? É uma esfera. E a esfera é um poliedro ou um não poliedro? O que vocês acham? Nós aprendemos que se o seu corpo é arredondado, então ele é um não poliedro. Ele vai vir para cá, para esse grupo, olha só. Muito bem. Temos aqui outra figura geométrica espacial, outro sólido geométrico, olha só. Quem é que lembra o nome desse aqui? Ele se chama cone. Muito bem, parabéns para quem lembrou. E então, esse sólido geométrico, ele é um poliedro ou um não poliedro? Observem bem. A base dele é plana, superfície plana, mas o seu corpo é arredondado, né? Porque é igualzinho a esse aqui, olha só. O que vocês acham? É igual?
Então, se ele tem arredondado em seu corpo, ele é um poliedro ou não poliedro? Ele é um não poliedro. Muito bem. E aqui nós temos... Quem aqui lembra o nome desse sólido geométrico? É um cilindro. Muito bem, olha só. É igualzinho a esse aqui. Não é verdade? O que vocês acham? É igual? Ele tem superfícies planas, né? A sua base é plana. Porém, o corpo dele é arredondado, olha só. Se o corpo dele é arredondado, ele é um poliedro ou não poliedro? O que vocês acham? Ele é um não poliedro. Muito bem. Parabéns, crianças. Eu sei que vocês conseguiram acompanhar direitinho, certo? E para não esquecer, olha só. O grupo dos poliedros são aqueles grupos que são formados por sólidos geométricos que têm em seu corpo apenas superfícies planas, como o cubo e o paralelepípedo. É claro que nós vamos ter aí dentro desse grupo outros sólidos geométricos também, né? E o grupo dos não poliedros ou corpo redondo, é a mesma coisa. Nós vamos ter os sólidos geométricos que têm em seu corpo superfícies arredondadas, certo? Como a esfera, o cone e o cilindro, certo? Perceberam como é fácil identificar os poliedros e os não poliedros? E a nossa aula fica por aqui. E não esqueça, para essas e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, crianças!